Olá pessoal, vamos falar sobre realismo, revolução industrial, fortalecimento da burguesia como classe dominante, as ideias avançadas do cientificismo e do materialismo europeu contaminam a elite brasileira. Opõe-se ao idealismo e ao espiritualismo romântico, lógico, é a escola que surge depois do romantismo, pois nada que não pudesse ser visto, medido e examinado deveria merecer atenção. Surge a civilização industrial, massas trabalhadoras e os sindicatos. Movimento que luta por uma retratação do mundo mais objetiva, mais fantasiosa, com uma visão e interpretação racional. A investigação da sociedade e dos caracteres individuais é feita de dentro para fora, isto é, por meio de uma análise psicológica capaz de abranger toda a sua complexidade, utilizando, entre outros recursos, a ironia, que sugere e aponta em vez de afirmar. Ataca os fundamentos ideológicos da sociedade burguesa e suas instituições. O casamento, o clero, a escravidão do homem ao trabalho como meio de vencer na vida, os ricos e pobres, os marginais, as prostitutas, os operários. Características dessa fase, que se inicia em 1881 no Brasil, século XIX, o positivismo, o primado da ciência, o evolucionismo, as leis biológicas, o determinismo, instinto, raça, hereditariedade, impassibilidade, contenção emocional, busca-se uma explicação lógica e científica para o comportamento, como o surgimento das teorias psicológicas. Personagens esféricas opõem-se às personagens românticas, pois são imprevisíveis, dinâmicas e têm profundidade psicológica, como vocês devem estar observando na leitura do Curtiço de Aloysio de Azevedo. Materialismo, realidade material. Objetivismo, continuando com nossas características, predomínio das sensações, realista sensorial e sexual, temas contemporâneos, crítica social, burguesia, contra o clero, contra o capitalismo selvagem, narrativa lenta, pormenores na ação, preocupação formal, correção gramatical, predomínio da denotação. A denotação que é o oposto da conotação, ou seja, a palavra usada no seu sentido real. A Academia Brasileira de Letras permite que o escritor passe a ser socialmente conhecido, gerando o academicismo, o qual ajustava-se aos ideais da classe dominante. No Brasil, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo são simultâneos e não sucessivos. A literatura passa a ser aceita pelos setores instruídos das classes dominantes e das camadas médias. A figura mais expressiva da corrente realista foi Machado de Assis, pela excelência da obra que determinou um salto qualitativo que marcou a maturação das nossas letras. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. É mulato. Foi um indivíduo excepcional. Mulato de origem humilde, conseguiu estudar e trabalhar como tipógrafo na imprensa nacional. Escreveu desde muito jovem para diversos jornais e revistas do Rio de Janeiro. Graças à originalidade de seus textos
e a fina percepção sobre o ser humano, Machado de Assis tornou-se um dos escritores mais admirados de seu tempo, do nosso também. O realismo inaugura-se em 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O naturalismo aparece também em 1881 com O Mulato, de Aloísio de Azevedo, e o parnasianismo em 1882 com o livro de poemas Fanfarras, de Teófilo Dias. Aqui uma das cenas da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis é o grande representante do realismo no Brasil e considerado o analista da alma humana. Na poesia, discreta, sem arrebatamentos, reflexiva e densa, mas quase carente de emoções e vibrações. No romance, não quis fazer romance de costumes. Os romances são de observação psicológica e o interesse como móvel principal das ações humanas. Então, este é o nosso Machado de Assis. Vamos ao naturalismo. Naturalismo, um realismo mais extremo, exacerbado, buscou analisar o comportamento humano, ressaltando os aspectos instintivos e biológicos, como vocês devem estar também observando na obra O Cortiço. Fez do romance um laboratório da vida e do homem um caso animalesco. Preferiu temas degradantes da condição humana, com taras, vícios, sedução, homossexualismo. Então, é a primeira vez na literatura que um autor coloca esses temas expostos, não é? Que até então eram considerados tabus. Aproximou o homem ao animal, é o zoomorfismo, em seus instintos, não é? Em seus vícios. Determinismo, raça, meio e momento, ou seja, o nosso comportamento vem do nosso contexto. A investigação da sociedade e dos caracteres individuais ocorre de fora para dentro. Na teoria de O Romance Experimental de Émile Zola, o escritor sintetiza os fundamentos do naturalismo ao propor a substituição do estudo do homem abstrato e metafísico pelo do homem natural, sujeito a leis físico-químicas e determinado pela influência do meio. Então tá aí uma boa dica para quem quer se aprofundar no assunto. Vamos ao nosso Aloísio Azevedo. Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu dia 14 de abril de 1857 em São Luís do Maranhão. Jornalista e desenhista, caricaturista, escreveu romances, contos, operetas e revistas teatrais. Então, sua primeira obra, a obra inaugural do naturalismo, O Mulato, que foi publicada em 1881, é uma obra que fala sobre, já não é naquela época, pior ainda, né, sobre as agruras de um homem negro, não é, numa sociedade preconceituosa. O Mulato, não é, tem linguagem coloquial, simples e direta. O romance O Mulato é considerado o marco inicial do naturalismo, que trata do preconceito racial e crítica à igreja. O Cortiço, obra em questão, que estamos lendo. No romance social, tem o poder de dar vida aos agrupamentos humanos. Os protagonistas são vistos de fora e o drama é apenas um fatalismo, sorte inevitável, nada psicológico. Então, aqui vocês percebam que nessa obra nós temos aí várias caricaturas dos tipos da época. Então, nós temos o português abastado,
Nós temos a Ritinha, não é? Com toda aquela sensualidade exacerbada e uma mistura muito grande de raças, não é? De tipos físicos e psicológicos. Temos o Raul Pompeia. Raul Dávila Pompeia nasceu em 12 de abril de 1863 em Jacuacanga, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 2 arianos, né, gente? Estudou direito, militou nos movimentos abolicionistas, colaborou na Gazeta de Notícias, envolveu-se em diversas polêmicas, até num duelo com Olavo Bilac, e suicidou-se numa noite de Natal aos 32 anos. Ele escreveu o Ateneu em 1888, elaborado a partir das recomendações do autor. Estilo realista ao apresentar problemas como homossexualismo, teorias científicas, dependência e outros. Traz como subtítulo Crônicas de Saudades, riqueza de vocabulário, impressionismo, isto é, não retrata a realidade diretamente, mas sim a impressão que esta produz no seu espírito. Desenhos sobre o Ateneu pelo próprio autor. Então, esta seria uma boa opção de nossa próxima leitura. Ok, pessoal? Ficamos por aqui por enquanto.